Olá, tudo bem? Espero que sim. Agora vamos com. O Bitcoin poderia encontrar suporte em níveis mais baixos e isso atrairá a compra de altcoins selecionadas? Vamos estudar os gráficos das 5 principais criptomoedas que provavelmente subirão se o sentimento melhorar. BTC em dólar. Quebrou abaixo da linha de tendência em 10 de junho, o que negou o desenvolvimento do padrão de triângulo ascendente. Os ursos mantiveram sua pressão de venda e puxaram o preço abaixo do forte suporte de $28.630 em 11 de junho. A cauda longa na vela de 12 de junho mostra que os touros estão tentando defender o suporte em $26.700. Se os compradores impulsionarem o preço de volta acima do nível de quebra de $28.630, isso sugerirá que o par BTC em dólar pode permanecer no intervalo entre $32.659 e $26.700 por algum tempo. Por outro lado, se o preço cair de $28.630, isso sugerirá que os ursos transformaram o nível em resistência. Isso pode aumentar a possibilidade de uma quebra abaixo de $26.700. Se isso acontecer, a venda pode se intensificar e o par pode cair para $22.000 e, posteriormente, para $20.000. O par se recuperou acentuadamente de $26.890, indicando uma compra agressiva perto do nível crucial de $26.700. Os touros tentarão empurrar o preço de volta acima do nível de quebra de $28.630. Se isso acontecer, a próxima parada pode ser a média móvel simples de 50. Uma quebra e fechamento acima desse nível pode abrir caminho para uma possível alta para $32.000. A mídia móvel exponencial de 20 períodos descendente e o RSI na zona negativa indicam que os ursos estão em vantagem. Se o preço cair de $28.630, os ursos farão mais uma tentativa de afundar o para baixo de $26.700 e retomar a tendência de baixa. FTT em dólar. FTX Token esteve em tendência de baixa nos últimos meses, mas o RSI formou uma divergência positiva, indicando que o momento de baixa pode estar enfraquecendo. Os touros elevaram o preço acima da EMA de 20 dias a $29 em 9 de junho, mas não conseguiram sustentar os níveis mais altos. Os ursos puxaram o preço de volta abaixo da EMA de 20 dias, mas os touros não cederam muito terreno. A compra sustentada pelos touros elevou o preço acima da resistência em 12 de junho. O par FTT em dólar pode subir para SMA de 50 dias a $32, e se esse nível for ultrapassado, o movimento ascendente pode chegar a $35. Essa visão positiva pode invalidar se o preço cair e quebrar abaixo de $25. Tal movimento sugerirá o início da próxima perna da tendência de baixa. O gráfico de 4 horas mostra a formação de um padrão inverso de cabeça e ombros que se completará em uma quebra e fechará acima da linha do pescoço. Se isso acontecer, o par poderá iniciar um novo movimento ascendente em direção à meta padrão de $34. Pelo contrário, se o preço não se sustentar acima do decote, isso sugerirá que os ursos não estão dispostos a abrir mão de sua vantagem. Os vendedores tentarão puxar o preço abaixo de $26. Se forem bem-sucedidos, o par pode cair para $25. XTZ em dólar. Tesos subiu acima da SMA de 50 dias a $2,14 em 9 de junho, mas os touros não puderam aproveitar essa força. Isso sugere que os ursos estão ativos em níveis mais altos. A forte venda dos ursos puxou o preço abaixo das médias móveis e o par XTZ em dólar caiu para a zona de suporte crucial de $1,61 a $1,45. Se o preço se recuperar dessa zona, os touros tentarão novamente empurrar o para cima da SMA de 50 dias e desafiar a resistência de $2,36. Essa visão positiva pode invalidar se o preço continuar mais baixo e cair abaixo da zona de suporte. Se isso acontecer, o par poderá retomar sua tendência de baixa e cair para o nível psicológico de $1. O gráfico de 4 horas mostra que o preço está preso dentro do intervalo entre $2,30 e $1,61. Normalmente, quando o preço se consolida em uma faixa, os traders compram perto do suporte e vendem perto da resistência. Isso é o que aconteceu como visto na recuperação de $1,61. Os ursos podem tentar vender em comícios para EMA 20, mas se os touros ultrapassarem esse obstáculo, a probabilidade de o par subir para $2,30 aumenta. Para invalidar essa visão, os ursos terão que afundar e sustentar o preço abaixo de $1,61. Se isso acontecer, o par pode cair para $1,45. KCS em dólar. KuCoin Token subiu acentuadamente de sua baixa intradiária de 12 de maio de 9,50 e atingiu $18 em 31 de maio. Traders de curto prazo para registrar lucros, o que iniciou a correção atual. Os compradores tentarão defender a zona entre o nível de retração de 50% de Fibonacci de $13,75 e o nível de retração de 61,8% de $12,75.
Se o preço se recuperar dessa zona, os touros tentarão empurrar o par KCS em dólar acima das médias móveis. Se eles conseguirem fazer isso, isso sugerirá que a correção pode ter terminado. O par poderia então testar novamente a resistência crítica em 18 dólares. Alternativamente, se o preço continuar mais baixo e quebrar abaixo de 12,75 dólares, isso sugerirá que os comerciantes podem estar correndo para a saída. Isso poderia aumentar a possibilidade de uma retração de 100% para 9,50 dólares. Os touros tentaram parar o declínio perto de 15 dólares, mas os ursos continuaram vendendo e puxaram o preço abaixo do suporte. Embora o preço esteja sendo negociado abaixo de 15 dólares, um pequeno ponto positivo é que os touros não permitiram que os ursos estendessem o declínio. Os compradores tentarão empurrar o preço de volta acima de 15 dólares e da EMA de 20. Se forem bem-sucedidos, isso sugerirá que os níveis mais baixos continuam atraindo fortes compras. Isso poderia empurrar o preço para 16,30 próximo a 17 dólares. Por outro lado, se o preço cair de 15 dólares, isso sugerirá que os ursos transformaram o nível em resistência. Isso pode abrir as portas para um declínio adicional para a zona de 14 a 13,50 dólares. HNT em dólar. Hélio está em tendência de baixa nos últimos meses. Os compradores tentaram uma recuperação e elevaram o preço acima da SMA de 50 dias a 10,86 dólares em 9 de junho, mas os ursos tinham outros planos. Os ursos venderam agressivamente a 12,50 dólares em 10 de junho e prenderam os touros agressivos. Isso levou a uma liquidação longa que puxou o preço para abaixo da EMA de 20 dias a 9,69 dólares em 11 de junho. Os touros tentarão parar o declínio no forte suporte em 8 dólares e formar uma baixa mais alta. Se eles conseguirem fazer isso, o par HNT em dólar tentará novamente subir acima das médias móveis e desafiar a resistência em 12,50 dólares. Essa visão positiva pode invalidar no curto prazo se o preço cair abaixo de 8 dólares. Se isso acontecer, o par pode cair para a baixa intradiária de 12 de maio de 6,54 dólares. Uma quebra abaixo desse nível sugerirá a retomada da tendência de baixa. A quebra e o fechamento abaixo de 11 dólares intensificaram as vendas e resultaram em um declínio em cascata. As médias móveis completaram um cruzamento de baixa e o RSI está no território negativo, indicando vantagem para os ursos. A tentativa de iniciar uma recuperação está enfrentando forte resistência perto de 9,50 dólares. Se esse nível for ultrapassado, o próximo obstáculo pode ser a EMA de 20. Uma quebra acima dessa resistência será o primeiro sinal de que a pressão de venda pode estar diminuindo. Alternativamente, se o preço cair da resistência de sobrecarga e quebrar abaixo de 8,50, o par pode cair para o forte suporte em 8 dólares. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.